História para relaxar. Camponeses medievais revelam o segredo para sobreviver ao frio intenso. A noite estava gélida e silenciosa. Um manto de gelo cobrindo o vilarejo esquecido. A lua iluminava a neblina, criando sombras dançantes nas paredes de pedra dos casebres. Era nesse cenário que um grupo de camponeses se reunia, em torno de uma fogueira crepitante. O calor das chamas parecia desafiar o frio cortante do vento. Mas a alma daqueles que ali estavam precisava de mais do que apenas o calor físico. Era um espaço de esperança e tradições entrelaçadas, onde memórias antigas ainda palpitavam. Ana, uma jovem de rosto marcado pelo esforço diário e mãos calejadas, levantou-se. Seus olhos brilhavam com a luz da fogueira enquanto ela começou a contar histórias que ouvira de sua avó. Vocês sabiam que existem ervas que crescem entre as rochas? Ela questionou, com a voz vibrante. A minha avó dizia que a arnica, que muitos veem como apenas um mato, pode curar feridas que o médico. E aquelas flores amarelas? Elas são como um sol em dias sombrios, o calêndula. Assim que a primavera chega, colhamo-as e as secamos. Feitas em chá, são capazes de aquecer o corpo por dentro. O vento uivava ao redor, como se também quisesse ouvir os segredos de Ana. Naquela fogueira, todos sentiram um calor que não vinha apenas do fogo. Era o calor das histórias, das tradições que nutriam os corações desgastados. Mas, à medida que as histórias fluíam, uma sombra passou sobre os rostos. Havia murmúrios entre os camponeses sobre a revolta, sobre a liberdade tão desejada. A vida aqui é dura. Tempos melhores podem existir. Um dos vizinhos, Pedro, atirou o comentário como uma pedra no lago calmo. Ana sentiu seu estômago revirar. A tensão era palpável. Não apenas o frio os ameaçava. Havia um desejo crescente por mudança, um chamado em suas almas. Mas o que fazer? Questionou uma mulher de cabelo grisalho, a voz tremendo. Estamos vivos por essas tradições, por essa forma de viver que nos impede de sucumbir, mas se a mudança trouxer a liberdade, e se for o nosso grito por algo melhor? A fogueira estalou, e a chama se ergueu, iluminando os rostos tensos. Ana olhou para cada um deles, e a urgência de sua própria escolha tomou conta. O que ela deveria defender? O calor da tradição ou o promissor horizonte da revolta? Seria uma traição às histórias de sua avó ou uma promessa de um futuro mais quente e acolhedor? Os murmúrios cresciam, as vozes se entrelaçando em um mar de incertezas e decisões. O eco dos antepassados preenchia o ar, e enquanto as chamas dançavam, Ana sabia que a noite ainda tinha muito a revelar. Um dilema pairava, como a névoa sobre a terra, enquanto aqueles olhares se despedaçavam entre o que foi e o que poderia ser. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chama da fogueira lampejou mais intensamente, como se sentisse a tensão no ar. Ana, ainda imersa em seu dilema, olhou. Então, um estrondo ecoou à distância, uma batida forte e retumbante que fez o solo tremer sob seus pés. Um dos camponeses, João, ficou em pé de repente, os olhos arregalados. — O que foi isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Um sussurro de medo percorreu o grupo. Eles se entreolharam, inquietos. O vento uivava agora, travando uma dança frenética. — Foi uma explosão? Perguntou alguém ao fundo, com a expressão pálida. Ana sentiu seu coração acelerar. A curiosidade superou o medo. O que poderia ter causado tal barulho em uma noite tão tranquila? Os camponeses, atraídos pela súbita adrenalina, se levantaram. A fogueira crepitava ao fundo enquanto eles se dirigiam em direção ao som.
Quando alcançaram o topo da colina próxima, o que viram fez seu estômago revirar. A cidade vizinha, que sempre parecia tão distante e segura, agora estava em chamas. O céu em chamas refletiu o desespero que se instalava em seus corações. É a casa de Dona Isabel, gritou uma mulher, apontando para o centro que ardia. Ana reconheceu a figura da velha mulher, conhecida por suas histórias e sabedorias que todos respeitavam. Ela não merecia aquilo. Mas com horror, Ana percebeu que não era só uma casa em chamas. Do lado, algumas pessoas correram, gritando. Entre elas, Pedro, que antes falava sobre mudança, agora carregava um freixo na mão. Pedro, o que você fez? Ana gritou, o nó na garganta apertando ainda mais. Todas as palavras que ele dissera anteriormente sobre liberdade agora pareciam hipocrisia. Fui eu precisava fazer algo. Ele respondeu, a voz tensa, cheia de desespero. Nós não podemos viver assim. Eles vinham nos explorar. Isso é só o começo. Olhando para ele, Ana sentiu o mundo desmoronar. O Pedro, que sonhava em ter um futuro melhor, estava agora manchado de responsabilidade e angústia. Uma revolta tão ardente quanto o fogo que consumia a casa da Dona Isabel. O que começou como uma busca por liberdade, agora se transformava em destruição. O eco do desejo de mudança ressoava de forma diferente, cruel e sem controle. As pessoas chegavam, algumas ajudando, outras apenas observando, perplexas. A tensão aumentava, agitados murmúrios de um lado, gritos de desespero do outro. Olhou para o rosto de Pedro, o brilho que antes era esperança, agora era raiva e medo. Não se importou com os outros. O que vai acontecer agora? Ana se sentiu traída, uma dor fieramente fresca em seu coração. Seu mundo havia virado uma combinação de escombros e fumaça. A fogueira na colina já parecia insignificante diante do caos. E enquanto ele tentava aplacar o tumulto, um grito diferente cortou a noite. A guarda está chegando. Uma sombra enorme surgiu ao fundo, com tochas acesas e armaduras brilhando na luz da lua. Todos respiraram fundo, a expectativa misturada ao pavor. O que eles iriam fazer agora? A luz e as chamas revelaram não apenas a destruição, mas também cada pequeno segredo guardado entre amigos e inimigos. Ana, com a voz trêmula, olhou ao redor. O que ela defendeu até agora? Os olhares ansiosos dos camponeses estavam voltados para ela. O seu futuro, a sua decisão, agora tinha um peso impossível. E a única coisa que ela sabia era que a noite ainda estava longe de terminar. A chama da fogueira lampejou mais intensamente, como se sentisse a tensão no ar. Ana, ainda imersa em seu dilema, olhava para os rostos cansados e esperançosos ao seu redor. A voz de um camponês ecoou. O que devemos fazer? Eles vêm para nos prender. O medo crescia. O grupo começou a murmurar, as vozes se misturando em um frenesim de incerteza. E então, se aproximou Silas, o velho do vilarejo, rosto marcado pela vida e pelos segredos que guardava. Ele sempre fora um mistério para os jovens, mas ninguém imaginava que ele se tornaria o segredo do noite. Silas, o que você sabe? Alguém gritou. Ele olhou fixamente para a cidade em chamas, palavras hesitantes escapando de seus lábios. Não é apenas fogo, é um sinal. Eles nunca deixaram a gente em paz. Dito isso, Silas começou a se afastar da multidão, direcionando-se para uma árvore antiga que ficava à sombra da luz da fogueira. Sem hesitar, ele puxou algo de sob suas vestes. Era uma pequena caixa de madeira, escura e desgastada. Antes que alguém pudesse perguntar o que era, Silas a abriu, revelando um amuleto de coloração vibrante, pulsando de uma forma quase sobrenatural. Isso pode mudar tudo, promete liberdade. A expectativa pairou no ar. Ana sentiu um misto de apreensão e curiosidade. Todos se aproximaram, fascinados. Mas o que é? Por que nunca vimos isso antes? Perguntou alguém, incrédulo. Silas respirou fundo, como se estivesse prestes a desabafar um dos muitos mistérios que guardava. É um legado, uma promessa de proteção e poder,
Não o temos usado porque tememos as consequências. A tensão estava em seu máximo. A cidade em chamas parecia distante, mas a urgência era palpável. Se usarmos, teremos poder. Podemos nos libertar de uma vez por todas. Gritou Pedro, e aquele fogo nos olhos de antes havia retornado, agora quase intoxicante. Ana, atordoada, virou-se para Pedro. Libertar de que forma, Pedro? Fogo não é a resposta, mas ele não ouviu. Ele se aproximou de Silas, quase como um imã atraído por aquele brilho dourado. Me dê o amuleto, eu vou usá-lo. Vamos acabar com isso. E foi nesse instante, naquele clímax de emoção e adrenalina, que o inesperado aconteceu. Silas, com a mão tremendo, lançou o amuleto direto em direção a Pedro. Mas, em vez de aterrissar em suas mãos, um raio de luz irrompeu do objeto, pegar a escuridão da loja. A luz explodiu como um trovão. Então, em um instante, tudo parou. O som do vento, o queimar da fogueira, os gritos e murmúrios. Todo o vilarejo silenciou. E então, de dentro da luz, surgiram figuras. Não homens ou mulheres, mas seres envoltos em uma névoa azulada. Eram como sombras, mas com um olhar penetrante que atravessava a alma. Todos caíram para trás, amedrontados, exceto pelo olhar determinado de Pedro. Quem são vocês? Por que estão aqui? Ele desafiou, a adrenalina pulsando em suas veias. Uma dessas figuras se aproximou, a voz emanando como um eco distante. Viemos, você nos chamou, e agora paga pelas chamas de sua escolha. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. A presença deles era opressiva. Pedro, que queria ser o salvador, agora parecia um mero peão em um jogo muito maior. A luz que há pouco prometia poder, agora parecia uma armadilha. Luís, um dos camponeses mais velhos que estava mais ao fundo, gritou. O que vocês querem de nós? O ser o encarou. O que você deseja é o que você tem dentro de si. Mas cuidado, pois a escolha já foi feita. E, com essas palavras, a neblina tomou conta, envolvendo tudo em um mistério profundo e aterrador. As chamas na cidade continuavam a arder, mas agora tudo tinha mudado. Ana olhou para Pedro. Ele estava paralisado, o olhar perdido. O que quer que estivesse prestes a acontecer, suas vidas estavam prestes a entrar em um novo e obscuro capítulo, e a única coisa que restava era se perguntar: eles controlavam o destino ou seriam controlados por aquilo que tinham despertado? A luz brilhante começou a desfocar, e os seres envoltos na névoa pareciam ter vida própria, pulsando em uma cadência própria. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Pedro havia feito ao chamar essas criaturas? A tensão no ar era tão densa que parecia envolver os camponeses como um cobertor pesado e sufocante. Silas, o que são eles? Gritou um camponês, sua voz carregada de medo. Mas Anne estava mais preocupada com o que poderia acontecer agora. O velho, normalmente tão sábio, olhava com olhos arregalados, como se tivesse visto um espectro. Não são seres deste mundo, devem ter sido acordados pela chama, ele murmurou, com a voz trêmula. E de repente, no meio da confusão, uma voz emergiu da escuridão. Vocês nos quiseram aqui. Se há reclamações, devem saber que cada ação tem suas consequências. A figura mais próxima deu um passo à frente, e os olhos brilhantes refletiram a luz da fogueira. Ana prendeu a respiração. Ela mal podia acreditar no que estava diante dela. Deixem-nos em paz, Pedro gritou, chocado pela revelação. Mas a criatura não se moveu. Você nos chamou com seu desejo de poder, com seu coração ardente. Agora pague o preço. E num movimento rápido e inesperado, a criatura ergueu a mão e tudo escureceu. Foi como um apagão súbito, a fogueira. Os rostos preocupados, o calor de antes evaporaram. Silêncio absoluto. Ana não sentia mais o chão sob seus pés. Desorientada, começou a se perguntar se estavam mesmo vivos. E enquanto a escuridão dominava, um eco débil começou a surgir.
Uma música que parecia familiar, mas distante. Então, como um relâmpago, a luz voltou, revelando uma cena que fez o coração de Ana parar. Pedro estava de joelhos, um brilho estranho emanando de suas mãos. "O que está acontecendo?" A mulher grisalha exclamou, horrorizada. Ana olhou com mais atenção e, com um choque, percebeu. Os outros camponeses estavam em sua volta, também de joelhos, com olhos brilhantes de uma forma que ela nunca vira antes. "Para que lado estamos indo?" refletiu em voz alta, mas a única resposta eram sussurros ao seu redor. E então a verdade a atingiu como um golpe. Pedro não estava apenas revelando seu verdadeiro eu, ele estava os controlando. Aquela energia, aquela vontade, era dele e dos outros, a revolta que desejavam, a liberdade que ansiavam. Tudo estava prestes a tomar um rumo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. "Pedro, não! Isso não é você!" Ana gritou, mas ele não a ouvia. Seu olhar estava fixo nas criaturas, e algo em sua expressão havia mudado. Havia um poder que ele nunca conhecia se intensificado em seu ser. "Eu sou seu líder agora", ele proclamou, a voz ecoando como se viesse de outro mundo. E então a terra sob eles começou a tremer. Ana se sentiu presa, repleta de incredulidade. Silas, o velho sábio que sempre trazia as tradições do povo, tinha um ar de derrota. "O que você fez, Pedro? Libertar-se do quê? Do controle dos próprios sentimentos, do desejo de vingança?" Ele estava alerta. A gravidade do que estava em jogo se tornava mais evidente a cada instante. De repente, tudo ficou mais claro para Ana. As lutas dos camponeses, as tradições transferidas por gerações. Tudo isso estava em jogo, e Pedro havia se transformado em algo que ele nunca quis ser. Novos murmúrios se ergueram entre os camponeses, e o terror se espalhou. "Não podemos deixar que isso aconteça", alguém gritou, e a voz soou como um grito de socorro. A luz à sua volta parecia conter a resposta, a forma de salvar todos eles. Mas tudo ainda estava turvo na mente de Ana. E se tudo o que conhecemos estivesse errado? E se essa revolta nos levasse a um destino ainda mais sombrio? Ela pensou. Um dilema sufocante a fazia questionar se aquele futuro promissor era mesmo uma possibilidade ou um caminho para a destruição. "Silas, faça algo!" implorou Ana, sem saber se o velho teria a solução. Mas a resposta não veio. Em vez disso, a escuridão começou a se fechar ao seu redor, e os olhares dos camponeses se tornaram vazios, como se suas almas estivessem sendo sugadas pela luminosidade. E nesse momento, Ana compreendeu que as chamas da cidade não eram a verdadeira ameaça. O verdadeiro fogo estava dentro deles, crescendo, queimando de desejo e de raiva. Com isso, a noite caiu novamente, e Ana ficou paralisada, com a mente desenfreada. O que aconteceria agora? Pedro e as criaturas possuíam um poder, mas era um poder que poderia obliterar tudo o que conheciam. Desesperada, ela se perguntou: conseguiria lutar contra essa maré crescente de escuridão? Ou havia um caminho que os uniria contra essa nova ameaça? E com a certeza de que nada seria como antes. O eco das antigas tradições parecia agora um sussurro distante, perdido na escuridão que se abatia sobre eles. Ana estava paralisada, o horror diante dela, transbordando em suas veias. Pedro, agora sob a influência daquelas. Um estrondo, mais forte que antes, ressonou do centro da cidade em chamas. O chão tremeu, não só sob seus pés, mas dentro de seus corações. Uma fissura se abriu, um breu escuro engolindo tudo ao redor. As criaturas não eram apenas figurantes. Elas tinham um poder devastador, e o amuleto que Pedro segurava começava a brilhar de forma ofuscante, como se algo ancestral estivesse despertando. Então, em um ataque de desespero, Ana gritou: "Pedro, largue isso!" Mas suas palavras se perderam, tragadas pela escuridão crescente. E foi nesse instante que a luz explodiu. O brilho era ensurdecedor, como 1000 sóis surgindo de uma só vez. Ana cobriu os olhos, sentindo a presença daquela força pulsante se intensificar. Quando a luz finalmente se dissipou, o que restou foi um estrondo, e os camponeses estavam em choque.
seus rostos pálidos, agora iluminados por um misto de terror e confusão. Mas o que Ana viu a deixou gélida. Pedro estava de pé, mas ao seu redor flutuavam imagens dos camponeses. Não eram sombras, eram eles mesmos, seus rostos conhecidos, distorcidos em expressões de dor e desespero. Ana sentiu seu coração parar. Não, isso não pode ser real. Ela gritou, suas mãos tremendo enquanto ela olhava para os rostos familiares. Dona Isabel, João, todos aqueles que haviam desaparecido estavam ali, como ecos de um pesadelo. Você fez isso. A acusação saiu como um sussurro desesperado. Por um momento, Ana não conseguia processar. Pedro não era apenas um sonhador. Ele tornara-se um algoz. Eu só queria poder. Pedro gritou, sua voz rasgada pelo desespero. Eles foram fracos. Eu não sou fraco. E naquele espaço onde a luz encontrava a escuridão, ele parecia um monstro, um homem consumido pela sua própria necessidade de controle. As figuras errantes ao redor dele começaram a se aproximar. Não eram mais só visões. As almas dos desaparecidos pareciam querer falar, mas sussurros inaudíveis preenchiam o ar. Os camponeses, pálidos e confusos, começaram a tremer. Silas, instintivamente, deu um passo à frente, confrontando Pedro. Você interferiu em forças que não compreende. Eles não são suas armas, gritou o velho, com a autora fragilidade de anos em seu olhar. Mas antes que pudesse haver mais, onde havia uma fissura, hoje havia um burburinho de risadas dissonantes. As almas começaram a girar ao redor de Pedro, aumentando a intensidade do brilho do amuleto em sua mão. O povo atordoado podia sentir a mudança. As almas estavam ali, mas era como se também quisessem vingança. E o amuleto estava se tornando um portal. Liberte-nos! Eles gritaram, e a multidão se dividiu entre a crença no impossível e a realidade aterradora que enfrentavam. O que Ana não sabia era que os desaparecidos não estavam ali para salvar Pedro. Eles queriam dissolver a linha tênue entre o mundo deles e o dela. E nesse momento de clímax, houve uma explosão de luz tão brilhante que fez todos fecharem os olhos. Um frio intenso cortou o ar. Ana sentiu uma mão em seu ombro e virou-se para ver Silas. Precisamos sair agora. Ele a puxou com uma urgência palpável. Mas antes que pudesse fazer mais, a luz se estabilizou e um novo ser, mais poderoso e aterrador que tá. O pavor se apoderou de cada um. Vocês acordaram os mortos, declarou a entidade, sua voz ecoando com um peso ancestral. E agora, o preço será pago. Ana olhou para Pedro com seu coração despedaçado. O que eles haviam feito? O desvio que buscavam se transformar em uma catástrofe incontrolável. A noite estava longe de acabar, e o verdadeiro terror apenas começava a se desenrolar diante deles. E a única coisa que ela sabia era que o caos não havia terminado. Apenas se intensificava. A presença da entidade era sufocante. Ana sentiu seu coração disparar. O que eles haviam acordado? As almas giravam ao redor de Pedro, e entre os olhares carregados de dor, um rosto familiar se destacou. Dona Isabel. Seu semblante, normalmente tão sereno, agora refletia desespero. Você não pode controlá-los, Pedro, ela gritou, sua voz ecoando como se atravessasse a dimensão entre os vivos e os mortos. Pedro parecia hesitar, mas a excitação em seus olhos reluzia. Eu quero poder. Eu posso trazer todos de volta, ele respondeu, uma mistura de ambição e pânico em sua expressão. Aquela luta interna tornava-se ainda mais intensa. Ana percebeu que a luz do amuleto não era um presente, mas uma maldição, e que cada alma tinha um preço. Silas, em sua angústia, acabou revelando um segredo. Você não sabe, Pedro. O amuleto é um laço, e as almas... Sua voz quase que se quebrou. Ana se virou, seu instinto gritando para ouvir. As almas são o preço, a troca que o amuleto exige. Ele olhou profundamente para Pedro, as palavras carregadas de um peso que se tornava claro. Tantas histórias de dor
e sacrifício. Você os está condenando. A tensão se intensificou. Pedro afastou-se um pouco, sua mente agora um turbilhão. Por que você nunca me contou disso antes? Ele vociferou, furioso, quase descontrolado. Eu só queria ajudar. E a luz pulsava, como se alimentasse de suas emoções. Ana percebeu que não era apenas ódio e ambição que guiavam Pedro. Havia um desejo incontrolável de resgatar quem ele amava. Mas isso não justificava o caos. Então, no meio daquela confusão, um estrondo invadiu o ar mais uma vez. O chão começou a rachar. Eles vão tomar tudo. Aguardem. É isso que querem, gritou Silas. E enquanto seus olhos buscavam o horizonte, Ana percebeu algo que gelou seu sangue. Uma escolha precisava ser feita. O grupo estava em perigo. O amuleto tinha que ser destruído. Sem pensar, Ana deu um passo à frente. Pedro, precisamos fazer isso juntos. Largue o amuleto. O olhar de Pedro se virou para ela, e em seus olhos um lampejo de dúvida. Você não entende. Eles vão me destruir. Eu sou o único que pode controlá-los. Sua voz tremia. Mas assim que Ana estendeu a mão, um daqueles seres saltou à frente e apanhou o amuleto. A luz se intensificou e se projetou como um farol que iluminava todas as sombras da noite. Aqueles rostos perdidos gritavam, implorando. Mas Ana sabia que os gritos estavam dentro de Pedro. Deixe-os ir. Eles não pertencem a este mundo. O desespero em sua voz era palpável. Então alguma surpreendente aconteceu. Uma sombra conhecida surgiu no meio das almas. Era uma jovem com longos cabelos oscilando ao vento. Era Maria, a irmã de Pedro, desaparecida há anos. Pedro, me liberte, ela clamou. O mundo pareceu congelar. Ana tinha certeza de que a dor da perda invadia o coração de Pedro. E Pedro balançou a cabeça. Não, não pode ser. É uma ilusão. A raiva misturava-se à dor de perder alguém novamente. Maria se aproximou, uma luz suave emanando de sua figura. Eu não sou uma ilusão, irmão. Por favor, você pode fazer isso. Maria, gritou Pedro, o peso da realidade caindo sobre ele. Mas antes que pudesse reagir, as almas começaram a gritar em uníssono, ecoando a verdade que ninguém queria aceitar. A liberdade vem com um preço. O que você escolheu, Pedro? Ana percebeu que, juntando as peças da história, havia algo mais profundo em jogo. A cidade em chamas, os desaparecidos, até a própria revolta, tudo fazia parte de um ciclo que nunca terminava. A conexão que todos compartilhavam era mais forte do que o medo. Silas olhou de maneira estranha para Ana e sussurrou. Você é a chave. Você precisa decidir. A luta interna de Pedro, a presença de Maria, tudo girava em torno dela. E agora sua escolha não afetaria apenas eles, mas todo o vilarejo. O que fazer? Liberdade a qualquer preço? Pensou rápido, enquanto a tensão corrida no ar aumentava. Eu vou me sacrificar. Todos precisam voltar. Gritou Pedro, a decisão tomando conta dele. E enquanto a energia aumentava, Ana percebeu que deveria intervir antes que fosse tarde demais. Não, isso não é o caminho. Temos que lutar juntos. Então, a clareira ao redor deles começou a brilhar intensamente. As almas, as memórias, tudo girava de forma frenética. Ana franziu a testa e a luz ofuscante terminou por varrer tudo. Pedro, não! Gritou. Mas a explosão era iminente. Os gritos tornaram-se um labirinto de ecos, enquanto Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. E a última coisa que viu foi Pedro estendendo a mão para Maria. Ela não sabia aonde aquilo os levaria, mas a incerteza embalava a noite em um manto de mistério. E assim, tudo escureceu. Ana estava paralisada, o horror diante dela transbordando em suas veias. Pedro, agora sob a influência daquela criatura sem forma, parecia a sombra do amigo que conhecera. A luz pulsante do amuleto iluminava o caos ao redor, mas seu brilho parecia enredar ainda mais as almas perdidas, como aranhas tecendo uma teia de desespero. Pedro, não, largue isso agora, gritou Ana, engolindo o medo que ameaçava dominá-la. Silas segurava seu coração,
claramente afligido, e os camponeses atrás dela trocavam olhares confusos, sem saber se deviam correr ou enfrentar o que estava por vir. Mas é a única maneira, eles podem voltar, protestou Pedro, o amuleto ardendo em suas mãos. Nesse instante, a luz do amuleto tornou-se quase ensurdecedora, e as almas começaram a girar como um redemoinho. Embora agora elas parecessem mais furiosas do que implorativas. Foi então que a realidade desmoronou. Um estrondo ecoou na noite, fazendo o chão tremer. Mas o que se seguiu foi ainda mais chocante. A cidade em chamas começou a derreter, como se a própria terra estivesse sendo consumida por um fogo interno. Não era só desespero. Havia uma transformação que acontecia bem diante dos olhos de todos. Em meio a esse caos, uma figura se destacou das sombras, surgindo lentamente. Era Maria, irmã de Pedro, mas com uma presença que desafiava qualquer explicação. Seus olhos brilhavam como chamas, e um sorriso sinistro curvava os lábios macios. Vocês não entendem, não é? Disse ela, a voz baixa e hipnotizante. Isso nunca foi sobre voltar. É sobre assumir o controle total. Pedro gaguejou, o amuleto caindo de suas mãos. Maria, o que aconteceu com você? O desespero se misturava à confusão em seu olhar. Mas antes que ela pudesse responder, o amuleto explodiu em uma luz cegante, e as almas gritaram, desta vez em agonia. Ana tentou proteger os olhos, mas a luz penetrava cada parte de seu ser. E então, em um instante inexplicável, tudo escureceu novamente. Quando a luz finalmente se dissipou, Ana abriu os olhos e a cena havia mudado radicalmente. Não estavam mais na colina. A cidade tinha desaparecido, e no seu lugar, um vasto deserto se estendia até onde a vista alcançava. Rochas vermelhas e arenosas rodeavam os camponeses perplexos. Eles estavam sozinhos, apenas o silêncio do vazio os cercando. Não! A grita de Pedro ecoava, agora completamente perdido. Maria, o que você fez? Ele girou, buscando entre os rostos conhecidos, mas Maria não estava mais ali. Apenas sombras dançavam ao longe. Ela sempre esteve aqui. Logo, você também sempre esteve. A voz dessas sombras era a mesma de Maria, mas mais profunda, como um eco que refletia o próprio desejo de poder ultrapassando. As almas, antes perdidas, agora pareciam se reunir em torno de Pedro, e a cena tomou um tom surreal. Os camponeses estavam em choque, mas a verdade estava se formando em suas mentes. O que ela quis dizer com isso? Murmurou alguém ao fundo. E no momento em que Ana girou para Silas, ele a olhou com um entendimento que gelou seu sangue. Pedro, você foi o escolhido, não pelas razões que pensou. Esse amuleto é parte de um ciclo, não é só poder. É a consequência de todos os sacrifícios, todos os desaparecimentos, e Maria havia planejado isso para você, desde o começo. Pedro ficou imóvel, como se o mundo tivesse desmoronado sob seus pés. A percepção de que sua irmã poderia ter manipulado toda a situação, levando-o a esse abismo, fez o ar ao redor deles parecer pesado. Não, isso não pode ser. Eu não sabia. As lágrimas escorriam por seu rosto, e Ana sentiu uma mistura de compaixão e tristeza. Enquanto os camponeses começavam a murmurar, a tensão explodia. Você estava apenas usando o amuleto por causa do poder que ele prometia, mas nunca soube o risco real que isso trazia. Silas gritou, os olhos fixos em Pedro, como se tentasse penetrar em sua alma ainda confusa. A verdade do que estava acontecendo começou a se manifestar, expondo não apenas a fraqueza de Pedro, mas também a força de uma escolha que todos eles teriam que fazer. De repente, uma sombra emergiu do deserto, e com a força do vento, Pedro foi jogado ao chão. Ana correu para ele, mas a cena estava longe de terminar. Agora, cabe a você. Você irá controlar isso ou será consumido por ele. Uma nova voz ecoou, uma sombra que se assentava na linha entre o que era antigo e o que era desconhecido. O que Pedro escolhesse agora definiria não só seu destino, mas de todos ao seu redor. E com cada escolha, a linha entre amigos e inimigos parecia se borrar.
O destino daquelas almas estava nas mãos dele. Mas o que ele faria? Ana estava paralisada, o horror diante dela transbordando em suas veias. Pedro, agora sob a influência daquela criatura sem forma, parecia a sombra do amigo que conhecera. A luz pulsante do amuleto iluminava o caos ao redor, mas seu brilho parecia enredar ainda mais as almas perdidas, como aranhas tecendo uma teia de desespero. Pedro, não! Largue isso agora! Gritou Ana, engolindo o medo que ameaçava dominá-la. Silas segurava seu coração, claramente aflito, e os camponeses atrás dela trocavam olhares confusos, sem saber se deviam correr ou enfrentar o que estava por vir. Mas é a única maneira. Eles podem voltar, protestou Pedro, o amuleto ardendo em suas mãos. Nesse instante, a luz do amuleto tornou-se quase ensurdecedora, e as almas começaram a girar como um redemoinho, mas agora pareciam mais furiosas do que implorativas. O ar mudava, formava-se uma pressão que fazia todos se mexerem, o solo tremia sob seus pés. E antes que alguém pudesse reagir, uma sombra emergiu do deserto, uma figura que desafiava a própria realidade. Ao se aproximar, Ana ficou paralisada. Era a velha Isabel, mas agora seu semblante era mais forte, mais aterrador. Vocês não compreenderam a lição. O poder não é algo que se controla. É algo que se respeita, disse, e sua voz ecoou como um trovão. Pedro estremeceu. O brilho do amuleto começou a inverter. As almas ao redor dele gritaram em agonia, somando-se à explosão de luz. E então, de repente, tudo ficou claro. A velha trazia consigo as histórias não contadas, o peso de um passado que todos queriam esquecer. Você não pode trazer de volta os mortos, Pedro. Eles viveram e morreram. Você não pode brincar com o que não entende, gritou Isabel, e a energia começou a se aglutinar em um vórtice. A intensidade da luz deixava os camponeses cegos. Ana sentia o coração na garganta. Mas em meio a tudo isso, uma verdade inesperada surgiu. Silas, ela gritou, mas antes de qualquer resposta, algo colidiu com o chão. A terra se abriu, revelando um caminho profundo. O amuleto em mãos de Pedro piscou como se estivesse vivo. E não era mais apenas uma peça de poder. Silas avançou, seus olhos arregalados de repente. É uma passagem, a ligação entre nosso mundo e o outro. Ele parecia como um espectador em um espetáculo aterrador. Se ele for levado até lá, as almas, a luz, tudo isso pode ser restabelecido. Ana olhou para Pedro, mas ele estava paralisado, os membros tremendo sob o peso das almas. Não posso. Desesperado, ele ergueu o amuleto e alixaiu-se contra a figura de Isabel. Você está errada, a morte não é o fim. Uma onda de escuridão começou a cercá-lo, e os camponeses se afastaram, como se realmente estivessem pressentindo o abismo. Então, em um movimento repentino, Pedro decidiu: não sou mais uma marionete das suas escolhas. Vou reivindicar o que é meu. E ele se lançou em direção à luz. O grito de dor de Isabel reverberou, e com isso, todo o vórtice começou a se fechar ao redor dele, e assim, o instinto de sobrevivência tomou conta de Ana. Mova-se, agora! Ela gritou para os outros, mas seus olhos estavam fixos em Pedro e naquela luz quase ofuscante. Ele ia sacrificar tudo, e no fundo, ela sabia que o amor o guiava. Mas como um feitiço quebrado, uma verdade terrível brotou. Ana, eu sempre estive com você. A voz de Maria ecoou do amuleto. E cada palavra soava como um golpe no coração de Pedro. Você nunca percebeu que isso já estava escrito? Eu sou a chave. O tempo pareceu parar. O amuleto girou como um fuso. E então, com uma explosão trovejante, Pedro se despedaçou em luz. E a verdade não era que ele somente entrara em um novo mundo, mas que a conexão com as almas que levara junto o fez ser um deles. Ana caiu de joelhos, a realidade ainda se montando ao seu redor. As outra pessoa, que era Pedro, agora não passava de um eco na escuridão. O silêncio tomou conta do espaço, e a cidade em chamas foi um mero pano de fundo para um novo recomeço. As almas, agora livres,
estavam cercando-a novamente, mas a força que antes trazia desespero agora parecia um chamado. E ali, com um nó na garganta, Ana se levantou. O que a espera? Uma nova verdade pulsante estava prestes a surgir. Ana estava paralisada, o horror diante dela transbordando em suas veias. Pedro, agora sob a influência daquela criatura sem forma, parecia a sombra do amigo que conhecera. A luz pulsante do amuleto iluminava o caos ao redor, mas seu brilho parecia enredar ainda mais as almas perdidas, como aranhas tecendo uma teia de desespero. Pedro, não, largue isso agora! Gritou Ana, engolindo o medo que ameaçava dominá-la. Silas segurava seu coração, claramente aflito, e os camponeses atrás dela trocavam olhares confusos, sem saber se deviam correr ou enfrentar o que estava por vir. Mas é a única maneira. Eles podem voltar, protestou Pedro, o amuleto ardendo em suas mãos. Nesse instante, a luz do amuleto tornou-se quase ensurdecedora, e as almas começaram a girar como um redemoinho. Mas agora pareciam mais furiosas do que implorativas. O ar mudava. Formava-se uma pressão que fazia todos se mexerem. O solo tremia sob seus pés. E antes que alguém pudesse reagir, uma sombra emergiu do deserto. Uma figura que desafiava a própria realidade. Ao se aproximar, Ana ficou paralisada. Era a velha Isabel. Mas agora, seu semblante era mais forte, mais aterrador. Vocês não compreenderam a lição. O poder não é algo que se controla, é algo que se respeita. Disse, e sua voz ecoou como um trovão. Pedro estremeceu. O brilho do amuleto começou a inverter. As almas ao redor dele gritaram em agonia, somando-se à explosão de luz. E então, de repente, tudo ficou claro. A velha trazia consigo as histórias não contadas, o peso de um passado que todos queriam esquecer. Você não pode trazer de volta os mortos, Pedro. Eles viveram e morreram. Você não pode brincar com o que não entende. Gritou Isabel, e a energia começou a se aglutinar em um vórtice. A intensidade da luz deixava os camponeses cegos. Ana sentia o coração na garganta. Mas em meio a tudo isso, uma verdade inesperada surgiu. Silas, ela gritou. Mas antes de qualquer resposta, algo colidiu com o chão. A terra se abriu, revelando um caminho profundo. O amuleto em mãos de Pedro piscou como se estivesse vivo, e não era mais apenas uma peça de poder. Silas avançou, seus olhos arregalados de repente. É uma passagem, a ligação entre nosso mundo e o outro. Ele parecia como um espectador em um espetáculo aterrador. Se ele for levado até lá, as almas, a luz, tudo isso pode ser restabelecido. Ana olhou para Pedro, mas ele estava paralisado, os membros tremendo sob o peso das almas. Não posso, desesperado. Ele ergueu o amuleto e chaleou-se contra a figura de Isabel. Você está errada, a morte não é o fim. Uma onda de escuridão começou a cercá-lo, e os camponeses se afastaram, como se realmente estivessem pressentindo o abismo. Então, em um movimento repentino, Pedro decidiu: não sou mais um marionete das suas escolhas. Vou reivindicar o que é meu. E ele se lançou em direção à luz. O grito de dor de Isabel reverberou, e com isso, todo o vórtice começou a se fechar ao redor dele. E assim, o instinto de sobrevivência tomou conta de Ana. Mova-se agora, ela gritou para os outros, mas seus olhos estavam fixos em Pedro e naquela luz quase ofuscante. Ele ia sacrificar tudo, e no fundo, ela sabia que o amor o guiava. Mas como um feitiço quebrado, uma verdade terrível brotou. Ana, eu sempre estive com você. A voz de Maria ecoou do amuleto, e cada palavra soava como um golpe no coração de Pedro. Você nunca percebeu que isso já estava escrito. Eu sou a chave. O tempo pareceu parar. O amuleto girou como um fuso, e então, com uma explosão trovejante, Pedro se despedaçou em luz. E a verdade não era que ele somente entrara em um novo mundo, mas que a conexão com as almas que levara junto o fez ser um deles. Ana caiu de joelhos, a realidade ainda se montando ao seu redor. As outra pessoa, que era Pedro, agora não passava de um eco na escuridão.
O silêncio tomou conta do espaço, e a cidade em chamas foi um mero pano de fundo para um novo recomeço. As almas agora livres estavam cercando-a novamente, mas a força que antes trazia desespero agora parecia um chamado. E ali, com um nó na garganta, Ana se levantou. O que a espera? Ana! Uma voz fraca a despertou de seus pensamentos. Silas estava ali, seus olhos transmitindo terror. Precisamos ir, isso é uma armadilha. Mas antes que pudesse fazer mais, o chão tremeu novamente e uma luz negra surgiu, engolindo tudo à sua volta. Silas, o que está acontecendo? Ana gritou, mas as palavras foram levadas pela corrente de ar. Assim que a luz negra se dissipou, algo inimaginável ocorreu. A velha Isabel estava de volta, mas não mais como uma figura temível. Ela estava agora com um manto rasgado e uma aura de derrota. O ciclo não deve ser quebrado. Ana percebeu, horrorizada, que Isabel não estava tentando proteger Pedro, mas salvá-lo de um destino pior. Uma sombra se destacou atrás dela, e de repente, uma gargalhada gelada ecoou pelo deserto. Era Maria, mas agora ela não parecia a irmã amorosa de Pedro. Havia algo de insidioso em seu olhar. Vocês acharam que eram os escolhidos? Maria soltou, seus olhos cintilando com um brilho maligno. Foi tudo parte do meu plano desde o início. E agora, tudo que amam será destruído. As almas começaram a girar freneticamente, como se sua liberdade estivesse sendo arrancada de novo. Ana sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Por quê? Por que você faria isso? Sua voz estava um fio de desespero, mas Maria apenas sorriu, um sorriso muito semelhante ao de Pedro, mas com uma malícia que fazia ecoar um frio no estômago dela. O poder nunca pertenceu a vocês. Ele sempre foi meu. Essa é a verdadeira revolta. Com um gesto, Maria fez as almas se contorcerem. Silas, pálido, tentou se aproximar, mas a luz negra se intensificou à sua volta. Um grito ecoou, de alguém conhecido, alguém que Ana já pensara estar perdido. Era Dona Isabel, e agora estava novamente sob a força terrível que Maria controlava. Ana, proteja-se, isso não é o fim. Ela berrou, antes de desaparecer. A escuridão parecia se intensificar, e o chão tremia com um novo tipo de poder. Maria havia revelado seu verdadeiro eu, e a batalha se tornara mais do que uma luta pela vida. Agora era uma luta pela própria alma de cada um ali presente. Não, não pode ser. Ana sentiu a urgência pulsar em suas veias. O que todos pensavam ser a chave da salvação, agora era a porta para uma catástrofe implacável. E enquanto o caos reinava, uma pergunta gritava dentro dela. Quem era realmente o inimigo? E mais importante, de quem poderiam confiar agora? Ana se sentiu desorientada, o mundo ao seu redor desmoronando, e a única certeza era que a luta estava longe de acabar. As escolhas feitas a levariam a consequências que ninguém poderia antecipar, e com isso, uma nova revelação começava a emergir nas sombras. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a luz negra de Maria intensificava, cortando o ar como uma lâmina. O desespero dominava os rostos dos camponeses e a figura de Isabel parecia uma sombra fugaz. O brilho do amuleto em mãos de Pedro pulsava, cercado por um redemoinho de almas atormentadas, cada uma delas implorando por libertação. Não faça isso, Pedro, Ana gritou, com a voz entrecortada pela dor. Você não sabe o que está fazendo. Era como se suas palavras fossem um convite à tragédia. Pedro hesitou, os olhos marejados, mas ao mesmo tempo uma nova determinação surgia dentro dele. Eu não posso desistir, não quando tenho a chance de trazê-los de volta. Ele estava tomado por uma mistura de amor e ambição, ignorando os gritos que ecoavam em sua mente. Os camponeses se uniram em um só pensamento, a dúvida pairando no ar, e então o silêncio se instaurou, aumentando a tensão. Silas avançou, a voz firme. Pedro, o poder não é um jogo. Se você abrir esta porta, as consequências serão devastadoras. A morte não deve ser desafiada. Mas a determinação de Pedro era uma chama inextinguível. Ele ergueu o amuleto, desafiando as trevas ao seu redor. A desilusão de Maria revelava a crueldade de seu plano. Vocês nunca entenderão. A verdadeira liberdade vem com o sacrifício.
e eu não vou permitir que tudo isso seja desperdiçado. E ao seu comando, as almas começaram a girar com mais intensidade, clamando por algo que não podiam tocar. Ana sentiu um aperto no peito, e a ideia de perder Pedro a consumia. Eu não deixarei você fazer isso. Temos que lutar juntos. O vazio ao redor começava a se agitar, e as almas, antes desesperadas, agora eram uma tempestade de energia. Uma escolha tinha que ser feita. Pedro olhou para Ana, e a dor de ver sua amiga tão angustiada cortou ainda mais seu coração. Ana, eu não sei se consigo controlá-los, confessou, a voz tremendo. E se isso tudo for um erro? Antes que pudesse responder, a energia do amuleto aumentou e uma nova luz emergiu. Silas gritou: Agora, Pedro, você precisa fazer sua escolha. E num momento de clareza, Pedro se virou, encarando as almas e desafiando Maria. Não, se é eu quem controla isso, serei eu a determinar quem fica e quem vai. Sua voz era um rugido de coragem. E à medida que a luz se espalhava, ele sentiu a conexão com cada alma, deixando a dor e a culpa para trás. Ana, por sua vez, viu os rostos conhecidos dos que haviam desaparecido. Ela compreendeu que estavam ali, não para voltar, mas para encontrar paz. Pedro, não seja egoísta. Pense neles. E, naquele grito, fez-se um silêncio profundo. Eles estavam perdidos, mas não poderiam ficar. Com um gesto final, Pedro gritou: Liberte-se! E, numa explosão de luz e som, as almas se uniram. O vórtice de sombras se dissipou, e a velha Isabel apareceu, sua figura mais brilhante. Você fez a escolha certa, mas o preço ainda precisa ser pago. A luz se tornou uma dança de cores, e Ana fechou os olhos, sentindo a energia envolvendo-os. Quando abriu, a cena tinha mudado. Estavam todos de volta na colina, a fogueira crepitando, e o vilarejo em frente parecia mais calmo. O frio intenso que ameaçava os envolvia agora como um manto, mas não de dor, e sim de renovação. Estamos vivos, murmurou Pedro, caindo de joelhos. Mas a verdade ainda pesava no ar. Silas se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro. O poder nunca desaparece, mas agora temos uma chance de reconstruir. Ana olhou em volta, percebendo que estavam juntos, e o peso de tudo que passaram começava a se dissipar. Mas antes que o alívio pudesse se estabelecer, um novo dilema surgia. O que fariam com a verdade que descobriram? E assim, a noite silenciosa perdurou, imediatamente preenchida com a sensação de novas possibilidades e desafios à frente. A fogueira ainda ardia, e apesar do medo, havia um brilho de esperança nos olhos dos camponeses. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.